produto, até o momento dele já conhecer a minha marca, divulgar a minha marca. Então a gente tem algumas etapas do processo de marketing de conteúdo que elas são baseadas no inbound marketing. Eu acho que tem muito mais para me falar a respeito do marketing de conteúdo. Eu acho que esse foi um resumo, né? Para a gente que está no dia a dia lidando com isso, às vezes eu até pequei nesse sentido. Eu acho que eu poderia ter colocado mais informações a respeito, porque a gente lida com isso muito tempo e o dia inteiro, e a gente acaba às vezes caindo no erro, no vício de achar que todo mundo sabe já esse processo. Eu acho legal vocês entenderem que existe uma jornada dessa persona. Então, qual que é essa jornada? Seria a atração, a consideração e o momento de decisão. Então, todos vocês já imaginaram, por exemplo, o que levou você, por exemplo, a comprar esse celular que você está me filmando? Você provavelmente, alguma coisa te atraiu no celular. Você viu alguém a primeira vez na sua vida que estava usando um smartphone e você ainda não tinha. Pelo menos no meu caso foi assim. E eu tinha aquele Nokiazinho de lanterninha e eu já via que tinha alguns celulares, por exemplo, que tiravam foto. Já era uma diferença. Eu falei, poxa, uma foto eu tinha aquela máquina da Sony quadrada que não cabia no bolso. E eu tinha que... Isso aí me atraiu. Então eu comecei a ver coisas a respeito desse celular. É muito caro. Beleza, mas eu fui acompanhando. Surgiu um celular mais barato. Então eu pesquisava. Naquele tempo o Google ainda não era tão esperto igual é hoje. Então a gente tinha uma dificuldade de achar alguns conteúdos relevantes à nossa pesquisa. Vou falar até um pouco disso aqui também. Mas a gente parte desse pressuposto. Existe a atração, depois um momento de consideração e depois um momento de decisão. Então o que seria a atração para o José da Silva lá, não você, mas um pai lá que gosta de pescar no final de semana. E a gente vai falar com ele o quê? Ele é um pai, ele tem 2 crianças, então o que ele quer saber? Educação do filho, lugares para ele viajar, ele está de saco cheio, blogs que ele pode acompanhar, que vão indicar para ele. Enfim, tem uma série de assuntos que a gente vai tratar com ele para atraí-lo para o nosso blog. E a gente é uma marca que vende produtos esportivos, mas a gente não vai falar de produtos esportivos só. Nós vamos pensar nas dores dessa persona, as dores do José da Silva. E aí, quando ele cai no nosso blog, ele vai ser linkado para momentos de consideração. Ou seja, se você está pensando numa viagem, veja o nosso blog post que cita quais são os itens específicos que você tem que levar, por exemplo, para uma viagem de pesca. E aí ele cai num artigo, num conteúdo que já é de consideração. Ou seja, ele viu que ele tinha um problema. Ou seja, ele quer viajar, não sabe para onde, achou no nosso blog dicas para os lugares, escolheu, está ali ainda pensando no lugar que ele vai, caiu num outro post nosso que fala sobre os produtos, fala sobre os itens que ele precisa, e aí ele viu, poxa, eu quero ir para aqueles lugares, mas realmente eu não tenho ainda um barco, um bote inflável, eu não tenho um molinete, eu não tenho sei lá o que uma pessoa que pesca precisa, mas ele teve essa consideração, e aí ele já tem em consideração que ele precisa desse material, e aí sim ele vai buscar um lugar que ele vai decidir, será que eu compro com a marca X que fez esse blog, ou eu compro com aquele outro cara que está lá na internet, no Mercado Livre, ou que esteja em outro local, ou na rua ali no centro, passando e vendo um molinete made in China, qual será que eu vou optar em fazer? Esse é o momento de decisão. Então a gente trabalha com o inbound marketing, especificamente, ele trabalha em criar uma persona, produzir os conteúdos através dessa jornada da persona. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Mas a Rock, a gente não cria somente conteúdo. Esse inclusive é um discurso que a gente tem principalmente para os clientes que entram. Tipo assim, é um discurso que eu tenho quase que todos os dias na minha vida com os meus clientes iniciantes. Ou seja, o cara não está chegando ali comprando 4 conteúdos, 10 conteúdos, tem clientes nossos que tem 24 conteúdos por mês. Pasme ou não, mas é uma quantidade muito grande, isso ajuda bastante na indexação e etc. Mas a gente não vende conteúdo, a gente não é uma loja que você chega lá, olha, eu não sou uma agência, você chega ali e me dá os conteúdos. Eu sou muito mais que isso, o meu cargo é fazer com que esses conteúdos gerem resultado para esse cara. Ou seja, eu estou atraindo, estou fazendo eles se considerarem e estou levando ele até a loja dele, ou conduzindo esse cliente da melhor forma possível para o momento da decisão, para ele escolher aquela marca que ele está mantendo no relacionamento. Isso é um resumo do marketing de conteúdo e do inbound marketing. Para essa estratégia, a gente utiliza principalmente o Google Analytics, né? É uma das ferramentas principais que a gente usa
as métricas que vão mostrar para a gente qual que é o sucesso que a gente está tendo de acordo com aquele objetivo primário, né? O nosso objetivo primário sempre vai ser o tráfego total ou o tráfego orgânico. Na grande maioria das vezes é o tráfego orgânico. A gente quer que o cara apareça nas primeiras posições do Google, porque isso significa grana no bolso dele. Ainda, isso já é uma posição minha, mas eu vou falar isso um pouco mais à frente. Enfim, esses são os primeiros objetivos. Mas o cara tá ali, tem um tráfego orgânico relevante. Isso para ele não é o sucesso da estratégia dele. O que importa? Existem clientes que têm, sei lá, 20 mil sessões orgânicas, mas ele não está conseguindo conduzir o cara. Ele não está conseguindo comunicar com essa persona. Ele tem várias visitas, mas essas visitas não conhecem ele. Não estão conseguindo fazer essa ligação. Então isso é um dos problemas que a gente tem. E existem métricas também que a gente vai utilizar para saber como que a gente pode utilizar a nossa estratégia para fazer com que essa pessoa saia ali da atração, passe pela consideração e vá até se tornar um cliente e ainda mais, que é um passo ainda além do inbound marketing, que seria o de evangelizador, né? Que é um passo que o mercado americano já está, vamos dizer assim, já atingiu, já passaram, a gente vê o inbound americano muito à frente do nosso, né? Assim, como em várias outras coisas, eles que criaram essa metodologia, mas a gente vê o objetivo principal do marketing de conteúdo é gerar evangelizadores, ou seja, pessoas que falam bem da sua marca, é o famoso boca a boca. Então isso não basta só o cara comprar, não basta você chegou, comprou um material de pesca, beleza, mas e aí, você falou bem da minha marca para o seu amigo, você gostou do meu, ou seja, você teve uma experiência bacana com o meu produto? Isso é o que mais importa para a nossa estratégia, mas isso é algo ainda muito difícil da gente conquistar. A gente ainda está naquele nível de fazer com que os caras consigam transformar em clientes e fidelizar esses clientes. Eu falo isso no e-commerce. Em outros mercados a gente já tem uma boa parte de fidelizadores, a gente trabalha com o sistema de NPS, foi você que mencionou? Não sei. Foi o Bruno. Ah, tá, o Net Promoter Score para a gente é uma métrica excepcional, é uma métrica essencial, a gente lida com isso todos os dias. Eu tenho um individual, ou seja, todos os meus clientes têm um NPS, ou seja, uma nota que ele me dá avaliando o meu serviço, avaliando a ROC, avaliando os conteúdos, avaliando se ele indicaria o nosso serviço para outra pessoa. Mas isso é uma métrica da empresa, não é uma métrica da estratégia dele. Então vamos lá. Por que eu botei um sushi aqui, né? Quando eu sou formado em publicidade, eu não sou um cara da programação, eu nunca fui bom em conta de matemática. Se você me perguntar aqui agora 33 mais 72, eu vou parar um tempo para pensar. Então, a questão, eu sou um cara muito mais subjetivo. Eu fiz direito muito tempo, não formei, mas isso é para outra parte. Eu sou um cara mais de interpretar os dados e trazer isso para a experiência do cara do dia a dia. Então, quando eu me deparei com o Analytics, eu fiz uma correlação na minha vida. Por quê? O sushi surgiu na minha vida no momento, foi muito triste, porque assim, eu olhava aquele prato, eu lembro que eu era criança, e eu olhava e falava assim, nossa, que comida bonita, mas quando eu botava na boca, dava vontade de vomitar. Então eu falava assim, cara, como que alguém consegue comer isso? Era terrível. E hoje eu sou viciado com sushi. O Tom sabe disso, a gente já comeu comida japonesa algumas vezes. E o Analytics hoje na minha vida, ele é dessa forma. Tipo, é uma ferramenta que eu gosto, eu tenho prazer de entrar nela, de analisar e etc. Talvez a experiência do usuário não seja bacana do Analytics, mas eu entendo o ponto do Google. Parece que o Google não quer te revelar as informações da forma certa, ou vocês me corrijam, ou ele pode estar não conseguindo realmente fazer com que aquilo seja tão objetivo. Por que as informações elas não são? Cara, não importa para mim se páginas por sessão, taxa de rejeição, por que não é uma coisa mais óbvia? Uma coisa mais assim, cara, não estão gostando da sua página, estão ficando tanto tempo, gastou muito pouco tempo, mude isso, isso e isso. Talvez esse seja o futuro, sabe? Mas é preciso uma equipe. Talvez, às vezes a gente tem, o cara contratou o meu serviço, ele tem a parte dele de marketing interno, e ainda tem ele que entende, o empresário que ainda entende um pouco também do marketing, e todo mundo em conjunto, às vezes, se perde ainda um pouco naquele tanto de informação que a gente tem ali no Analytics, né? Então, assim, ele melhorou bastante. Eu vou falar um pouco dessas métricas com vocês, então a analogia ela foi nesse sentido, tá? Do sushizinho,
Eu achei bonitinho esse desenho aqui também, por isso que eu quis colocar. Se vocês repararem que o roxinho, o roxo foi por causa do tom do dia aí, não é nem minha cor muito predileta, mas eu achei que ficou legal. Então vamos lá. Ame ou odeie, né? Sushi, hoje eu amo, um dia eu já odiei. O Analytics, há uns 2 anos atrás eu odiava. Eu falava assim, eu vou ter que trabalhar com essa ferramenta? Eu era da publicidade antiga, eu acho que estudei com o Lucas Sena, a gente aprendia canais era gráfica, rádio, e tinha um I lá no final que era internet. Ou seja, hoje você nem fala internet, quem que fala internet? Você vai na faculdade estudar, vamos estudar a internet. Que internet, cara? Tudo é internet, internet já deixou de ser uma palavra, né? Então, assim, hoje isso já faz parte do nosso dia a dia, totalmente. Aí eu vou falar um pouco aqui da semântica, que isso aqui é muito importante para o nosso trabalho, né? Eu coloquei aqui um significado, mas eu não vou ler ele para vocês todo. Eu acho que essa só é a palavra da vez, né? Ou seja, todas essas atualizações que o Google fez, Hummingbird, Panda, Pinguim e etc., cada uma delas foi num foco específico. Talvez vocês entendam. Eu sugeri só de se explicar aqui que cada palavra, cada bichinho porque nem todo mundo entende que é a evolução do mecanismo, né? Ah, sim, exatamente. Assim, eu não vou saber nem te falar de cabeça o que cada atualização do Google foi especificamente. Eu sei que teve uma delas que ela foi no sentido de penalização, ou seja, ela começou a penalizar algumas más práticas que existiam nos sites. Mas todas e algumas, a mais recente, ela está no sentido da semântica especificamente. Ou seja, hoje, se você pegar lá, eu quero ranquear para a palavra drone, por exemplo. Se você repetir ela 1 milhão de vezes lá no seu blog, você vai ser penalizado. Antigamente não, ainda tinha aquelas tags que o cara ainda colocava para somar mais ainda. Ele repetia, tipo, de tantos em tantos parágrafos, ter a palavra-chave, ter não sei o que, e etc, etc. Ou seja, era um algoritmo burro. Aí, a evolução, o que ela fez? A gente está hoje num momento que o Google ele consegue, ele pensa na experiência do usuário. Aí que está, era essa a palavra que eu queria chegar. Cada atualização do Google, desde o Hummingbird, passando pelo Panda e agora entrando no Pinguim, elas querem fazer o quê? Levar uma melhor experiência para o usuário. Ou seja, qual usuário? A gente está hoje no mobile, e a gente pega e faz uma pesquisa, e eu estou em Ouro Preto e eu quero achar um lugar que vende cerveja artesanal. E eu quero pesquisar isso e ele me dá um lugar de Ouro Preto, não me dá um lugar de Nova York, não me dá um lugar de Belo Horizonte, de São Paulo, e etc. Então, isso é enriquecer a nossa experiência de usuário no Google. Ainda existe muita falha, com certeza. Várias vezes eu pesquiso e não encontro nada que eu quero, mas às vezes o erro não é do Google. O erro é da carência ainda de conteúdo de qualidade. Então, a recente atualização do Google, ela leva em consideração isso. Tanto é que uma experiência que a gente vem fazendo e vendo resultados, eu estou até falando um pouco fora do contexto, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem. Por exemplo, a gente sabe hoje que conteúdos mais extensos, claro que não encher linguiça, mas um conteúdo mais extenso que você discorre mais a respeito de um assunto, que você traz informações novas, que você não fica chovendo no molhado falando coisas que já existem lá na web, isso são as coisas que fazem você ranquear mais rapidamente do que você às vezes produzir vários conteúdos mais ou menos e tentar falar para o Google que você tem autoridade naquilo, que você tem um conteúdo de qualidade, etc. Então, todas essas experiências do Google, ele quer trazer uma experiência melhor para o usuário e ele quer enriquecer a web, incentivando os produtores de conteúdo a melhorar. Porque se você for parar para pensar, por exemplo, a gente tem várias bibliotecas, por exemplo, aqui tem uma biblioteca muito rica e tem muito conteúdo ali que não está na web. Se você pesquisar muitas coisas, você vai ver que tem muito lixo na internet. E a intenção do Google é exatamente essa. A gente ainda não tem uma base de dados rica, vamos dizer assim, na web. A gente tem muito lixo ainda na web, ainda existe muito conteúdo pouco sendo publicado. Então, todo o esforço deles é no sentido de ampliar e melhorar a nossa experiência de usuário. E a semântica para a gente é muito importante porque não é levado mais em consideração essa repetição. Ou seja, a gente tem realmente explicar para o cara o que é aquilo que ele está buscando. Não é eu ficar pegando e repetindo os termos, palavras que estão ligadas com aquilo desconexamente. Ela tem que fazer um sentido, ela tem que ter uma ligação com aquela busca que você está fazendo lá. Então o nosso trabalho hoje, ele é muito mais em cima
desse comportamento do usuário, né? Da gente entender como que essa nossa persona vai se comportar, a gente primeiro estabelecer a persona, depois a gente criar um conteúdo semântico, né, original, de qualidade, que não existe na web e que o cara vai ter interesse. E aí a gente vai atrair esse cara e a gente quer ranquear, obviamente, em primeiro lugar para ele achar a nossa empresa. Porque a gente sabe que você estando na primeira, segunda, terceira posição, você vai ter uma taxa de clique muito mais alta do que as outras posições todas ali das páginas, quase que ninguém. Eu sou um cara que vou geralmente na segunda e na terceira página, mas eu acho que é o mínimo de pessoas que fazem isso. Eu gosto de dar uma chance para as pessoas que estão, as empresas que estão tentando, sabe? Tipo, várias vezes eu já pesquiso e já vou na terceira. Deixa eu ver esses caras que estão aqui, porque assim, até uma forma de eu visualizar os conteúdos, ver, porque existe grande parte de esforços de conteúdos assim, que os caras não têm um SEO bem trabalhado, não têm um profissional, e eles têm um conteúdo bem escrito. Assim, na verdade, existem vários conteúdos desse tipo. Aqui eu já estou falando um pouco a respeito de uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir explicar, eu falei isso lá na Rock, o pessoal entendeu, mas mais ou menos também. Então assim, eu quis deixar aqui até para me aprimorar isso aqui depois. Mas é o seguinte, vamos pensar que isso aqui é o resultado da Rock lá em primeiro lugar, a gente está no snippet principal, né? Esse resuminho que o Google coloca. Então, marketing de conteúdo, maneira de engajar o seu público-alvo, crescer sua rede de clientes e potenciais clientes através da criação de conteúdo relevante e valioso, atraindo, envolvendo e gerando valor para as pessoas, de modo a criar uma percepção positiva da sua marca e assim gerar mais negócios. Beleza. Isso aqui é um resumo do que tem aqui dentro desse artigo. Então tá, mas olha só, o algoritmo do Google, ele é um robô, né? Ele é uma inteligência artificial ali que foi criada para ele fazer o seguinte, ele vai pensar como que um ser humano vai pensar se ele digitar marketing de conteúdo e ele quer dar o melhor resultado para aquele cara. O meu trabalho é justamente o inverso desse. Eu penso como que a máquina vai pensar e fazer um conteúdo para essa máquina me colocar lá naquela... Então assim, é uma coisa muito louca, às vezes eu fico pensando... então é meio um paradoxo isso aqui, ó. Eu penso como máquina, produz conteúdo. Aí ele vai, pensa como um ser humano e gera o resultado. Então é uma briga constante. Eu estou sempre tentando pensar como que o Google pensa e ele está sempre tentando pensar como que o ser humano pensa. E aqui eu quis fazer isso. O que eu vou tirar de conclusão quando eu pego um analytics do cliente, dentro desse prisma que eu estou falando com vocês de conteúdo, o que eu vou tirar de conclusão para me conseguir fazer um conteúdo desse e ficar em primeira posição. Então é exatamente esse um pouco do meu trabalho e da minha estratégia. Aí vamos lá. Vamos às métricas. Esse aqui é o print do Analytics. Quantos de vocês é familiarizado com Analytics? Trabalha mesmo profissionalmente, diariamente com Analytics? Já tem uma vivência com Analytics? Legal. Vocês podem me ajudar então se eu estiver errado em qualquer coisa, porque existe também um certo entendimento. O SEO, né, ou seja, as otimizações para os motores de busca, marketing digital, é uma ciência e ela existe entendimentos e entendimentos. Então, assim, existem definições, existem vários tipos de pensamentos que divergem, né? Às vezes a gente tem uma definição, cara, isso vai ajudar você a ranquear, e outra coisa, e o outro pensa, não, isso não vai, né? E o Google, ele não chega e fala assim, olha, os fatores para ranqueamento são esses, se vira. Não, né? Existem mais de 200 fatores, mas a gente descobre como? Na prática, fazendo... publicando, vendo as métricas, quase que diariamente acompanhando, para a gente entender o que é o melhor, quais são esses fatores, né? E aí nessa massa de dados que a gente vai tirando, a gente tem uma proporção ali da que a gente sabe que tem mais valor ou não, mas não é uma biblioteca. Você nunca vai chegar, o Google vai falar assim, olha, cara, o número 1 fazer isso, número 2 fazer isso, número 3 fazer isso. Então existem várias correntes de pensamento. E outra coisa, o algoritmo está sempre sendo atualizado, né? Por mais que a gente saiba que tem 3 atualizações grandes, eles estão sempre desenvolvendo. Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo dentro daquele escritório lá. Por mais que a gente possa pensar assim, poxa, é um Google, né? É uma empresa foda, então eles são perfeitos. Com certeza não. Então assim, os caras estão lá, estão trabalhando, estão errando, estão lançando coisas,
eles veem que tem erro, depois atualiza. Então, assim, é uma prática diária também. Então, não existe uma regra para você ser o cara número 1 da posição do Google, e não existe uma regra da gente analisar o Analytics. É só dentro desse prisma que eu quis dizer. Eu vou passar como que eu trabalho, como que em cima dos ensinamentos que eu tenho, da vivência que eu já tenho de rock, eu utilizo para gerar o conteúdo que vá fazer com que o cara ranqueie. Então esse é um print, vamos colocar aqui o período avaliado, né? Então geralmente isso aqui eu pego o período do cara lá que ele tem de conteúdo publicado. Nesse caso aqui foi do dia 22 de janeiro, foi o dia que ele teve o primeiro conteúdo no blog publicado. No dia 22/4 foi o trimestre, a gente faz análise de trimestrais, né? Isso não é uma regra também, foi algo que a gente criou, porque você ficar analisando todo mês, às vezes um blog que está iniciando, etc., ele vai ter um tempo de maturação, vai indexar. Então uma reunião de todos os meses para você acompanhar isso não é necessário. Então a gente faz essas reuniões trimestrais. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma análise dos 3 meses iniciais, quer dizer, dos 3 meses atuais, que são de janeiro a abril, em comparativo com os 3 meses anteriores, né, que foi aqui de outubro a janeiro. E aqui o Analytics fez um cruzamento, ou seja, a bolinha azul é o período atual e a bolinha laranja o período anterior. Então a gente vê nitidamente um crescimento, né? Olha aqui, ó. Tem todo um espaço aqui entre eles. Ele me dá aqui, ó, no número de sessões, ele teve um crescimento de 50%. Número de usuários novos, ele teve um crescimento de 52%. Visualizações de página, né? Ele teve um crescimento também. E aí a gente observa uma queda nas outras. Eu vou passando aqui em cada um para vocês acompanharem. Então vamos lá, as famosas sessões, né? O que é uma sessão? Por padrão do Analytics, é um período de 30 minutos. Então, ou seja, você entrou lá na página de qualquer blog ou site, o Analytics está medindo, até 30 minutos ele vai encerrar essa sessão, desde que haja uma interação. Aí que está. Isso aqui que pega a gente. Por quê? A sessão é um período de 30 minutos, beleza. Mas se você deixar o seu computador aqui aberto lá na página durante o dia inteiro e não tiver interação nenhuma com essa página, não vai ser considerado uma sessão. Então, claro que isso aqui é uma configuração padrão do Analytics. Você setar o Analytics da forma que você quiser. Se você gerar um evento, uma meta, em qualquer outra parte da sua página, se o cara rolar a barra vai ser uma meta, isso vai ser gerado uma sessão. Isso aqui é por padrão do Analytics. E a grande parte dos meus clientes tem o Analytics setado na configuração padrão. É o que a gente trabalha e é o que a gente não vê tanta necessidade também de colocar alguma coisa específica para o cara ter sucesso. Mais na parte de e-commerce que eu estou tendo esse trabalho, né? Quando a gente vai pensar na experiência do usuário do cara lá na loja do e-commerce, que você já tem que pensar mais nas questões de experiência dele mesmo, análise, usar essas ferramentas que o Rafa até utiliza na plataforma, ver um heatmap, por exemplo, você vê quais são os pontos que estão fazendo os caras saírem do seu site e não comprar, se o botão está no lugar legal do carrinho, etc. E setar o Analytics para você acompanhar isso mais de perto. No caso de um blog, o essencial é que a gente saiba disso. Ou seja, a sessão, desde que haja interação, ela é um tempo de 30 minutos. Os usuários são os IPs, né? Ou seja, se você acessou pelo seu celular ou acessou pelo seu computador, é tipo um CPF, né? Você sabe isso mais do que eu. Então, assim, não cabe a mim. Isso é interessante para a gente saber porque a grande maior parte das vezes a gente vai ver que o número de sessões ele é superior ao número de usuários, porque muitas vezes você volta, né? Eu li um artigo aqui, eu quero mostrar para alguém. Você voltou, o Analytics ele sabe que pelo IP que você não é um usuário novo. Então isso pode dar para a gente várias insights, né? Quando a gente tem uma estratégia mais desenvolvida, a gente vai ver, por exemplo, que o cara está tendo menos usuário novo. Ou seja, ele está tendo muitas pessoas aqui retornantes, né? Ou seja, às vezes ele está caindo de posição lá no Google, não está trazendo novos usuários, só que ele tem uma base já engajada com ele. Ou seja, os caras estão voltando e ele não está conseguindo gerar lead nem negócio. Ou seja, o problema está ali no mecanismo dele de consideração e decisão. Então, o que ele precisa fazer? Mandar e-mail, relacionar com os caras através de notificações push, e-mail principalmente. Então, aí já é uma outra parte de estratégia que já dá para a gente esse insight.
Acho que eu estou voltando. Isso. Então vamos para o engajamento, né? Essa aqui é uma palavra muito da moda, assim, eu tenho acompanhado muitas palestras e tal. Outro dia eu vi até uma repórter usando essa palavra. Eu lembro quando eu entrei na Rock, isso era uma palavra que pra mim era meio assim, engajamento, tipo assim, o que isso tem a ver? Mas hoje isso pra mim tem tudo a ver, né? Então assim, o engajamento é exatamente o nível que você está conseguindo fazer com que o seu usuário interaja com o seu conteúdo, interaja com a sua marca, conheça a sua marca e até ele chegar no ponto de realizar uma compra e fazer a evangelização, falar bem, o boca a boca da sua empresa. Então, essas métricas aqui são as métricas que a gente acompanha o engajamento, né? Ou seja, quantas páginas por sessão o cara está clicando, quantas páginas ele está lendo. A gente tem toda uma estratégia de linkagem nos artigos. Eu não coloquei aqui um artigo, mas isso para vocês deve ser notório, né? A gente abre um blog, você vai visualizar que tem lá um texto e tem as palavras específicas linkadas. A nossa estratégia você tem um conteúdo de atração, ele vai ter palavras linkadas para outro conteúdo dentro do blog de consideração e esse conteúdo de consideração às vezes vai ter alguma palavra linkada para o próprio de topo. Aí você fala assim, pô, mas aí o cara vai do topo para o meio e do meio volta para o topo. A gente quer um relacionamento. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem com os clientes. Poxa, mas ele já foi por meio, já bota um produto e já bota para vender logo. Eu quero vender, não, eu vou mandar e-mail, eu vou mandar para o cara 300 e-mails só de promoção de conteúdo, né? Então, assim, a grande dificuldade, principalmente com o e-commerce que eu visualizo, é que o cara quer encher você de promoção. E ninguém é da gente que quer comprar um celular todo dia. Você vai receber da Ricardo Eletro, se você deixar, todos os dias promoção de celular, todo dia promoção de celular. Até que você tira ele ali, joga ele para spam ou desassina o newsletter dele, ele vai ter um tanto de bounce lá e ele continua enviando, né? Isso não é o contrário da estratégia do marketing de conteúdo. Então a gente quer que esse cara tenha engajamento, né? A gente quer que o cara tenha mais páginas por sessão, a gente quer que ele tenha uma duração média da sessão maior, ou seja, que ele veja mais páginas, que ele lê mais artigos e etc. Claro que isso vai depender também do grau de maturidade do cliente. Essa estratégia que eu estou pegando aqui é uma estratégia de 4 meses ou 5 meses de estratégia. É uma estratégia iniciante. A estratégia de marketing de conteúdo, ela é no mínimo 1 ano, são 12 meses para você começar a ter um relacionamento com a sua persona, né? Nós não somos máquina, a gente é ser humano. Então, assim, você vai demorar a ter um grau de maturidade para acompanhar o blog, você vai ver se aquilo ali tem relevância para a sua vida mesmo. Às vezes você vai ver muitos conteúdos que tem, outros que não. Então, é um relacionamento. Relacionamento é complicado. Alguém comentou aqui até hoje que o ser humano é a solução e a causa de todos os problemas. Eu acho que é muito por aí mesmo. Mas, assim, não é uma matemática. Nós somos um ser complexo, né? E esse grau do estágio que ele está no marketing de conteúdo, esse grau de engajamento para a gente não é tão importante. A gente está pensando mais em aumentar o volume dele, para depois sim a gente começar a pensar no nível de engajamento. Porém, você vê que são umas quedas muito pequenas aqui, ó, 14% e 5%, ou seja, isso aqui em números dá o quê? 243 páginas por 288, né, se não me engano. E aqui 2 minutos e 23 por 2 minutos e 31. Isso aqui é irrisório, tipo assim, ele quase que não mudou nada na estratégia dele. Isso aqui pra mim, eu bato o olho e falo assim, continua bom, sabe? Não tem nenhuma queda. Se isso aqui passar, por exemplo, de uns 40%, aí deve ter alguma coisa errada. Ou seja, caiu muito o engajamento do cara, a gente tem que ver o que está sendo feito com essa persona. Polêmica, taxa de rejeição. Então, isso aqui eu botei polêmica porque isso é uma das métricas que geram mais polêmica pra gente, mais dúvida, mais pergunta. Cliente fica insatisfeito com essa taxa alta, não entende o que isso significa. Então, a taxa de rejeição, por exemplo, aqui ela está em 5%, certo? Isso é uma métrica boa, então, né? Tá variando 5% só, né? Ela tá variando 5%. Ela tá variando, certo. Beleza. Ela tá em 60%. É porque eu não tô conseguindo ler, cara. É verdade. Isso aqui é porque eu tô fazendo um comparativo, desculpa. Mas vamos pensar o seguinte. Porque aqui, ó, ela tá 73% e aqui ela tá 69%.
Vamos pensar que se ela tivesse 5, só para me fazer essa pergunta. Se essa taxa de rejeição fosse 5%, ela estaria ruim ou boa? O que vocês acham? Depende do seu parâmetro de comparação. Exatamente. Então, para um blog, para a minha estratégia de conteúdo, 5% é ruim. Deve ter alguma coisa errada. Ou eu tenho muito spam, ou a leitura não está sendo feita certa, ou o código lá de Java está no lugar errado, está tendo algum vício que está fazendo esse erro de leitura. Por quê? O blog... 5% quer dizer o quê? 5% de todas as sessões de pessoas entraram. O que é a rejeição? A pessoa entrou, não interagiu com nada e fechou a página. Isso é uma rejeição. Então, por exemplo, por padrão, você tem ali a página inicial do blog ou do site, você rolou a barra, isso não é uma interação, você fez aquela leitura, você pode ter gastado, sei lá, 2 horas lendo aquilo, fechou, é uma rejeição. Se você interagiu, clicou em algum link, ou se você tem alguns eventos configurados, aí sim vai ser gerada uma interação, entendeu? Mas por padrão, não. Ou seja, a grande maior parte dos leitores de blog, você mesmo aí que faz a pesquisa, você entra, você fez a pesquisa, olha, o que é marketing de conteúdo? Você entrou lá, estava aquela resposta lá. Você achou a resposta, você vai ler aquilo ali, se satisfez ou não, você vai fechar. O máximo que a gente quer que você faça é assinar uma newsletter para depois você receber o acompanhamento e etc. Mas o esperado é que um blog tenha uma taxa de rejeição alta. Agora, já um site não. Um site, por exemplo, um e-commerce, a gente não pode ter uma taxa de rejeição alta. Você tem vários links, vários produtos, vários comparativos para o cara ser feito ali. Envolve muita experiência do usuário, né? O cara quer ler comentários, o cara quer ler comparativos. Então, assim, se não tiver nenhuma interação, você está pecando muito. Tem alguma coisa muito errada na sua estratégia. Então, para a nossa estratégia, essas taxas aqui, 70 e 69, são estratégias aceitáveis, são métricas aceitáveis. Né? A gente trabalha em torno de 70% a 90%, só para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente tem, né, falando um pouco mais dessa taxa de rejeição, beleza. O comparativo, porque eu acelerei, mas aqui a gente está falando, né, o comparativo com um trimestre ou outro, qual foi a porcentagem que a gente teve dessas sessões, de novos usuários. Geralmente essa estratégia de conteúdo, esse aqui já é, olha a diferença de crescimento que a gente tem aqui, né? Isso é o que a gente observa mesmo na estratégia de conteúdo. O início do blog aqui, ó, ele é muito difícil. Eu gosto de usar um comparativo que é como se fosse o seguinte: estratégia de conteúdo é como se fosse uma escada, onde os 3 primeiros degraus são uma parede. Ou seja, são os primeiros 6 meses da estratégia em média, depende do nicho, claro que não existe regra, mas é o que eu observo na prática. Os 6 primeiros meses são os mais árduos. É aquele que o cliente olha e fala assim, o quê? Eu já publiquei aquele tanto de conteúdo, já fiz tudo que você falou, já divulguei nas redes sociais e até agora eu tenho um tráfego desse aqui. Então olha só, olha quanto que ele tinha, 226 sessões, olha só. Tá vendo? Nesse trimestre laranja aqui, que foi 13/6 a 1/10 de 2016. Mas olha como é que o negócio já começa a guinar depois. Olha aqui no mês de outubro até o mês de janeiro. Olha como é que é a projeção para o mês de janeiro de 2017. Olha, aqui ele começou ao seguinte, olha, o algoritmo percebeu que o cara está produzindo conteúdo, está tendo tráfego das redes sociais, está produzindo coisa original, começou a indexar palavra-chave pra caramba, principalmente para a palavra mais extensa. Aí o Google começou a botar ele nas posições melhores e ele dá uma guinada. Isso, na maior parte das vezes, é o que a gente observa. Tá? Esse aqui já é um comparativo que a gente faz entre todas as sessões e o que o tráfego orgânico, ou seja, só aquelas pessoas que chegam no Google, especificamente do Google, o Analytics orgânico para o Analytics, o canal de aquisição orgânico. Isso para as pessoas que não sabem, né? Eu sei que tem várias pessoas que estão cansadas de saber disso aqui, mas eu acho interessante eu falar. Orgânico para o Analytics é somente o canal Google. Se você tiver qualquer outro motor de busca, tipo Yahoo, Bing, tem vários outros, esses motores eles vão cair em outros canais. Pode ser no direto, pode ser no Oder, pode ser em outros canais. Mas o orgânico, ele representa o Google, o motor de busca Google. Então isso aqui pra gente é muito importante. Geralmente é nossa métrica iniciante. Ou seja, qual que é o objetivo primário da estratégia do cara? Eu quero, sei lá,
reconhecimento de marca, eu quero, sei lá, engajamento com o cliente, não importa qual vai ser, a métrica que a gente vai utilizar vai ser o orgânico, porque a gente sabe que o orgânico que vai fazer com que o cara tenha todas essas outras coisas. Olha, eu quero o quê? Eu quero vender. Eu quero vender o meu software, quero vender meu serviço, sou um advogado, sou um padeiro, sou um vendedor de máquinas industriais, sou, sei lá, um dentista, sou um médico. O que eu quero fazer? Ter mais clientes. Mas para ter cliente, o que eu preciso ter primeiro? Tráfego, senão eu não vou conseguir sair do lugar. Então, o orgânico para a gente geralmente é a primeira métrica mais importante. Nesse caso aqui, a gente observa que, olha só, a maior parte das sessões que esse cara tem são sessões orgânicas, né? Ou seja, de 1000 sessões que ele teve, 736 são orgânicas. Isso é positivo por um lado, mas é negativo por outro. Por exemplo, esse cara aqui, eu tive que dar um puxão de orelha nele. Ele começou a indexar, começou a aparecer nas páginas de busca e parou de investir em rede social, parou de trabalhar e-mail, você entendeu? Deixou o negócio só por conta do Google. Isso não vai gerar resultado para ele. Ele tem resultado orgânico, ele atingiu o primeiro estágio. Mas e agora? O que ele vai fazer com essas pessoas que estão chegando ali? Então, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui mostra pra gente, ficou até um pouco fora aqui da diagramação, mas aqui mostra pra gente o seguinte, que quantas páginas os orgânicos, esses usuários orgânicos estão visualizando, né? E quantas páginas por sessão os usuários orgânicos estão acessando. Na maioria das vezes, o usuário orgânico ele é menos qualificado. Ou seja, menos qualificado no sentido de ele gasta menos tempo no blog, ele tem a tendência a sair mais rápido, ele tem a tendência a não clicar em nada. É porque a gente está naquela agilidade ali, ó, cara, eu quero saber agora o que é mais de conteúdo, eu já vou pegar o artigo, já vou ir lá para o meio dele, ver se está falando o que eu quero, senão eu já vou voltar lá e já vou pesquisar outro. É muito mais, vamos dizer assim, dinâmico o usuário orgânico do que o cara que está vindo de outros canais. Então, em média, a tendência é que essas taxas de engajamento aqui, elas sejam menores do que de outras sessões. O cara de outras sessões veio no Facebook, ele já segue a página da empresa no Facebook, já segue no Instagram, ele já mantém uma troca de e-mails, né? Ele já recebe os e-mails, ele já conhece essa marca, então ele tem uma tendência maior. Vamos dizer que ele está em outra jornada, ele está em outra parte da jornada já, né? O cara orgânico aqui que está chegando, ele está na atração, na maior parte das vezes. Tá? Não é uma regra também, tá bom? Não significa que vai ser toda vez dessa forma. Esse é um outro gráfico que a gente analisa, ele é diferente do outro, porque aqui a gente está comparando trimestre com o outro com um filtro somente do orgânico. Ou seja, eu peguei todos os canais que tinham aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, são as sessões gerais do blog versus as sessões somente do canal de aquisição orgânico. Aqui eu excluí e coloquei somente o canal de aquisição orgânico, tá? Para que eu quero ver isso? Como que está o crescimento dele orgânico em relação ao trimestre anterior? Olha que incrível isso aqui, porque olha só, esse era um cara que estava desacreditado, você entendeu? Olha aqui, ó, ele falou assim, cara, eu tive 21 sessões orgânicas, esse negócio que você está falando comigo é mentira. Esse negócio de conteúdo aí, sinceramente, é melhor eu pagar esse dinheiro lá no AdWords e, você entendeu? E ter o meu anúncio aparecendo que eu vou vender muito mais, beleza. Só que ele paga pra gente um valor no AdWords, se você paga e joga fora. Não é um conteúdo que vai ser perene, que vai vir trazendo tráfego pro seu site ou pro seu blog sem validade, né? É um investimento que você faz e vai tendo esse retorno. Como é que eu estou de horário? Até que horas que a gente vai? Quanto tempo você precisa? Hã? Quanto tempo você precisa? Não sei. Só para mim saber. A gente começou já está dando quase uma hora. Enfim, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Estou indo numa velocidade tranquila. O que vocês estão achando? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Raf, tá tudo bem? Marketing de conteúdo, você entende? Vamos lá então. Então aqui é um comparativo do orgânico com o outro trimestre. Olha o salto que a gente visualiza, principalmente aqui, ó, a partir do mês de outubro, né? Ele vem quase que não aparecendo nada aqui. É óbvio que a gente tem também alguns tipos de conteúdo que engajam mais a sua persona. E aí a gente vai verificando isso, né? Nós vamos chegar nessa parte aqui, que são os canais de aquisição.
Olha o tanto que o orgânico dele cresceu, né? Então a gente tem aqui ó, o canal orgânico, canal direto, esse aqui, referral, o referral, social order e e-mail, né? O que esses canais representam? Então vamos lá. Orgânico é o que eu expliquei, que são os acessos via busca do Google especificamente. Direto, esse canal direto, ele está atrelado, vamos dizer assim, ao canal orgânico, ao canal principal, tá? Ele pode ser muitas coisas. Outros motores de busca, geralmente caem no canal direto, tá? Ou você, por exemplo, digitou o meu site, eu te dei um cartão, você foi lá, digitou diretamente, vai ser um direto. Ou então já está lá salvo, né? Você está lá no autocomplete, você já visitou meu blog uma vez, você colocou ele lá de novo, você caiu no acesso direto. Muitas vezes a gente visualiza lá, não é uma regra, mas eu sempre visualizo que geralmente ele acompanha muito o primeiro canal. Porque assim, ó, o cara já acessou via Facebook, então o Facebook aqui está bombando, e aí o direto também está mais ou menos acompanhando. Nesse caso aqui, não foi tanto assim. Nesse caso mostra para mim por que isso aqui. Vocês notam que é uma métrica, geralmente ela mostra, em conjunto com outras métricas, ela dá pra gente alguns dados, algumas informações. Ela sozinha, talvez, ela não consegue falar tudo. Mas quando eu bato o olho aqui e vejo isso, eu já entendo o seguinte, olha só, ele teve um crescimento muito repentino do orgânico e ele não está fazendo nenhum tipo de troca com esses caras orgânicos. Ou seja, ninguém está retornando aqui, ó, praticamente. Não é ninguém, mas tem muito pouco em relação a quem está visitando o orgânico. Então esse cara tem que melhorar a interação dele com o e-mail, tem que ver como que estão as assinaturas dele. O que faz o tráfego orgânico aumentar? O que faz? Assim? Sim. É a constância de publicação, regularidade, você provar para o Google que seus conteúdos têm relevância, porque geralmente você está começando a estratégia do zero. Igual eu falei, esses degraus da escada, os primeiros, né? Você está saindo de um ponto do zero para uma estratégia que está acontecendo. O Google não te conhece, você não conquistou, você não tem ainda essa segurança, essa autoridade nos conteúdos que você tem. É o seguinte, olhando esse gráfico, eu nunca trabalhei com marketing de conteúdo, mas olhando esse gráfico, eu tento supor, você me falou que trabalha com clientes do segmento pequena empresa, eu parto para supor que ele investiu demais em orgânico, gastou energia e tempo em orgânico e parou de fazer as iniciativas que ele tinha, ou reduziu as iniciativas que ele tinha de social, de e-mail e etc. É uma análise correta ou não? Sim, com certeza. Tipo assim, ele negligenciou o resto. Na verdade, o que acontece não é que ele negligenciou, ele já não estava fazendo. Ele, por exemplo, começou o blog dele, a gente começou a produzir conteúdo, só que ele nunca teve uma estratégia de e-mail. A gente falou com ele, olha, você precisa fazer o quê? Entrou lá, fez um blog, vai começar uma estratégia de conteúdo, caixinha de newsletter, pop-up de newsletter, assina a nossa base, oferece algumas vantagens para o cara assinar seu newsletter. Porque se o cara se você chegou lá no blog lá e teve interesse no conteúdo, né, você achou aquele conteúdo relevante, ele te respondeu, é provável de você assinar, não é o newsletter do cara? Então, isso aqui na verdade, a sua dedução é certa, mas na verdade ele não deixou, ele nunca fez. Ele foi publicando, postando nas redes sociais, usando algumas estratégias que a gente tem para fazer com que o Google enxergue, porque o Google ele enxerga. Por exemplo, seu conteúdo está tendo muito tráfego do social, muito tráfego do Facebook, do LinkedIn, não sei qual que é a sua persona, vai depender. Você está atraindo tráfego de outros canais, o Google fala, poxa, esse conteúdo deve ser bom. O cara começou agora, mas olha só, ele está falando de coisa que não existe. Então, faz o crescimento orgânico. Então, assim, todas as estratégias que a gente inicia, a gente faz, a promoção das redes sociais é essencial no início. Manter a conexão com o cara via e-mail é algo que já tem que ser desde o início. Por quê? Provavelmente, se eu abrir lá a ferramenta dele de e-mail marketing, seja MailChimp, qualquer uma que for, você vai ver que ele tem uma assinatura considerável. Só que ele não está fazendo esse trabalho. Entendeu? Aí a gente entra muito na minha fila, que é o cara small. Às vezes eu atendo o cara que ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o empreendedor, ele é tudo da empresa dele. Então ele não tem tempo para fazer isso. E isso é até uma das questões que a gente está restringindo. A gente não atende mais o cara que é um sozinho ali, né? Esqueci a palavra. O cara que... Forever Alone. A gente usa um termo aí que agora fugiu da minha cabeça. Individual, exatamente.
enfim. Então, uma métrica em relação às outras, ela é muito importante para ela delimitar o que é necessário da gente fazer da estratégia que a gente toma. É que acho que foi muito tempo parado no slide. Não, porque tá muito ruim no slide. Por exemplo, você está falando agora de assinar uma Taxa de rejeição, tá? Geralmente, quando você tem alguma coisa assim, você vai pegar um e-mail, você pode mandar um e-mail marketing e ver uma lista de dados depois, certo? Eu vejo formulários, principalmente aplicativos, estão criando a tendência, vamos dizer assim, os formulários estão cada vez menores. Com certeza. Menos campos. Tem um cliente que quer entrar no meio digital, mas as suas vendas ainda são feitas no meio analógico, no telefone, que precisa de mais campos numa área de contato. Como é que você vê essa tendência? Como é que você vê um meio de se adaptar a essa tendência de menos campos, como na área principalmente dessa vertente, no inbound? Sim, é bem pertinente. Aí que tá. O que acontece? A nossa especialidade na ROC é fazer o marketing de conteúdo utilizando os materiais ricos, gerar lead, trabalhar o cara trocando material rico via e-mail, que aí a gente qualifica esse cara, né? Quando você bota um formulário lá de 30 informações que você está pedindo da pessoa, para você isso é bom, porque você vai qualificar e vai saber se aquele cliente te interessa ou não. Você vai valer o esforço, né, do seu time de vendas e etc. e ir atrás desse cara. Mas isso aí seria no final de funil. Sim, mas eu falo assim, quanto mais informação, mesmo no topo ou no meio, você coloca, para a empresa é bom, para você que está fazendo isso é bom. Mas para a pessoa que está ali é terrível e ela não vai baixar o seu material, não vai adiantar nada, né? Então, assim, no final de funil, o que a gente trabalha com qualificações de lead, né? Então, ou seja, tem várias formas de você qualificar a sua lead. Olha, sei lá, o cara baixou baixou o meu material de atração, depois clicou no meu e-mail de consideração, depois baixou o meu e-book lá depois baixou um e-book de consideração, que a gente chama o meio de funil, e aí a gente tem uma equipe de Inside Sales que vai qualificar isso aí manualmente. Eles vão entrar, manualmente não, quer dizer, no nosso CRM. Vai entrar, vai ver o nível de interação de cada pessoa dessa, vai ver os dados e ele vai qualificar com isso aí. Ele vai saber se esse cara está apto ou não a passar isso para o cara lá de Inside Sales, o nosso rep, para ele entrar em contato. Essa é uma forma que é o inbound marketing, né? É o traçado mesmo do inbound marketing inteiro. Quando você pega isso para o e-commerce, ele não funciona dessa forma. Por isso que a gente está criando uma segmentação nova. Não sei se eu vou conseguir te responder. Eu não sei se foi essa a sua dúvida. Mas é muito do meu problema hoje. Ou seja, assim, eu estou criando algo dentro da ROC que a ROC não fazia. Que é exatamente isso. Por exemplo, cara, você quer comprar um tênis. Eu não vou baixar um material rico que me ensina a comprar um tênis para depois não faz sentido, eu vou comprar uma camiseta, sabe? Então, assim, é muito mais direto. Eu tenho que focar muito mais nas redes sociais. O conteúdo no e-commerce, por exemplo, na venda direta, sem a participação de uma equipe de inside sales, etc., sem ser um serviço que você está oferecendo, você está vendendo, ela vai envolver, o conteúdo ele vai ser usado em vários canais. Né? O cara ele não vai fazer a compra diretamente do blog lá para a loja, mas o blog serviu para ele conhecer sua marca. Ele assinou seu newsletter, depois ele vai receber um e-mail, outro e-mail falando de um blog post, depois ele vai na rede social, vai ver você lá na rede social, depois ele vai receber uma notificação push, porque ele já visitou o seu site, falando que você lançou um produto, aí ele vai, clica e compra, ou então ele clica até no AdWords, saca? Só que ele clicou no AdWords, ele já te conhecia antes, então foi todo um processo que você foi trabalhando o cara em todos os canais. Então isso é uma coisa nova, é algo que a gente está implementando, existe uma dificuldade nesse processo. Mas também não significa que e-commerce não possa trabalhar com material rico, não possa qualificar leads. A gente tem e-commerce, por exemplo, de máquinas industriais, sabe? Então assim, o cara não acorda de manhã e fala assim, vou comprar uma máquina industrial no e-commerce. Se ele quiser, ele compra. Tipo assim, os caras vão entregar, o cara tem a logística, a equipe é grande, um forno de padaria gigantesco.
Só que ele vai ter que manter um relacionamento com o cara vai ligar lá dentro, vai conversar com o time dele de Inside Sales, mas se o cara quiser comprar online, estiver lá do outro lado do Brasil, ele vai comprar e vai ter a entrega feita e ele vai receber esse produto lá, entendeu? Beleza? Não. Mais alguém quer ter alguma dúvida? Será que acabou a bateria? Não, é só mexer. Deixa eu ver como é que eu tô de bateria aqui. Nossa. Não, ainda dá. Aqui já é a parte que a gente vê o engajamento. Então vamos falar um pouco sobre esses canais aqui, né? Então eu falei um pouco sobre o direto, orgânico. Aí a gente tem um canal aqui que hoje ele é essencial na estratégia de SEO, né? Que é um dos fatores principais, que são os backlinks, né? E ele cai aqui no seu Analytics como uma referência, referral, referência externa. Essa referência, ela pode ser negativa ou positiva. A gente vê várias referências negativas. Por exemplo, eu acho que foi em 2016 mesmo que teve um ataque de spam russo, que tinha... Foi ano passado, né? Você lembra disso? Que tinha os... A gente via em todos os analytics de cliente nosso, tinha um referral tipo lá bombando. Aí a galera, nossa, que doido. Aí você entrava lá, tinha tipo assim, Trump sucks. Vote Trump. Hillary sucks, e tipo um tanto de coisa, assim, um tanto de código. Era tipo um spam, os caras atacaram o Google Analytics, sacou? E tem várias coisas negativas também. Então, assim, vários sites lixo que estão te direcionando. Tem cliente que compra link, saca? Tipo assim, o cara vai... Cliente, eu falo, não. Tem essas más práticas. Isso a gente tenta fazer o máximo possível, porque ao mesmo tempo que o cara está investindo no SEO de um lado, gerando conteúdo de qualidade, ele mesmo se caga, porque o algoritmo está cada vez mais esperto e ele vai pegar e vai penalizar, e o cara vai ter que criar outro site, outra URL, porque ele não vai conseguir crescer mais. Então, assim, existem penalidades muito sérias a respeito disso. Mas o referral pra gente, ele é super importante, porque chega num nível de estratégia, às vezes, que para você crescer o seu SEO, para você mudar de posição, você está lutando ali com um cara que praticamente em poucos detalhes. E se você tem um blog de referência, que não é um concorrente seu, claro que ele não vai te citar, mas um cara que, sei lá, poxa, uma Abril da vida te dando referência, um site qualquer que tenha uma autoridade foda, te mandando um backlink, isso é um dos melhores processos para o seu SEO, assim, numa estratégia mais qualificada. É óbvio que um blog novo vai ser muito difícil o cara conseguir uma referência, né, de qualidade. Mas a gente tem um trabalho interno com a Rock de colocar clientes nossos em contato. Então assim, a gente fala, poxa, esse cara criou um conteúdo aqui foda, falando com a mesma persona, só que eles vendem coisas diferentes. Não importa. Então assim, olha, o cara ali tá falando com a mesma persona. A persona dele é o pai, por exemplo. Vamos colocar aquele cara que eu dei o exemplo no início. É o pai que faz a pesca e etc e tal. O cara vende material esportivo, né? Vende material de pesca e tal. A outra, ela vende, sei lá, roupa de cama. Não ia ser muito interessante, não. Vou dar um outro exemplo. A outra, a outra empresa, ela fala com o pai do cara no sentido de educação. Vamos supor que é uma escola de ensino à distância para crianças, de inglês, sei lá. Fala com o mesmo cara, você entendeu? Então, o cara da empresa lá vai produzir um post que ele vai publicar lá no blog da empresa de pesca, falando sobre a educação dos filhos. É super pertinente. O cara que gosta de pesca e tem filho, ele vai se interessar. Falar assim, poxa, educação para filhos. Veja os passos que você está errando, por exemplo. Sei lá, 10 passos de não fazer como pai. Sei lá, eu, por exemplo, sou pai, eu ia preocupar. Falar assim, será que eu estou fazendo alguma coisa dessa? Sabe? Então, tipo assim, eu não gosto de pesca, mas sei lá, talvez se fosse a persona o José da Silva, ele iria se interessar. E o contrário, a empresa de pesca vai produzir alguma coisa sobre viagem, sobre, sei lá, no blog lá da empresa de escola também. Então isso a gente vai gerar linkagens e essas linkagens vão ser positivas, claro, porque a gente sabe que as duas empresas têm um trabalho de qualidade, têm um trabalho de gerar conteúdo de qualidade, original e etc.
Um exemplo, de analogia boa seria tipo um cara que é personal trainer e uma empresa que vende suplemento alimentar. Então você está falando com o mesmo público e você Exatamente. Tá produto. Bem pertinente, com certeza. Né? Isso aqui funciona, cara. Isso aqui funciona igual uma revista Veja, só que, assim, eu gosto até de usar esse exemplo. Um blog, ele é uma revista online, cara, saca? Porque a gente tem certa resistência, principalmente loja de esporte, que eu tenho muitos clientes que são loja de esporte, a gente tem uma resistência dos caras não entenderem muito bem o que é blog. Então eu falo assim, cara, você investiria tipo R$1 milhão se você tivesse na revista, sei lá, vamos botar uma revista de surf. Você investiria R$1 milhão na revista Surfer, pra você aparecer naquele artigo foda lá? Ah, isso aí eu investiria. Mas então você não quer criar a sua própria revista? Você está online, você vai criar, você é a sua revista, é uma revista online, saca? Então, quando você tem na matéria das revistas lá, você não tem lá, por exemplo, convidado. A revista Isto É, por exemplo, sempre tem algum convidado, presidente, diretor de empresa, sei lá, a última que eu vi era a Vitor Diniz, ele sempre está lá, parece que ele é até figura marcada. Mas enfim, é a mesma coisa quando a gente faz essa experiência de guest post, né? A gente convida o cara e ele vai falar sobre aquilo que ele é autoridade. Ah, ele é o que? Empreendedor foda, criou um grupo, Pão de Açúcar, o caralho. Ele fala com a minha persona e ele vai falar sobre o assunto que ele é foda. E eu vou lá depois no blog dele falar sobre o que eu sou foda. E isso é muito positivo para o nosso canal Referral. Mas é claro que não é só isso, né? Você fazer uma troca dessa, você não vai gerar backlinks produtivos. Isso aqui é uma estratégia constante, é uma estratégia de várias parcerias, de várias trocas, não trocas, essa palavra é péssima, inclusive era melhor nem gravar essa palavra, porque troca é uma palavra negativa, né? Porque troca, o cara entende que você me paga e eu vou lá e coloco o seu link, ou então eu te dou um agrado aqui, depois você, ainda mais no nosso país, então assim, não é isso. É você estar convidando o cara, ele vai publicar lá uma coisa que ele fala bem e você vai publicar no blog dele. Enfim, aqui é o nosso canal social, que ele é ridículo, né? Isso aqui, olha só, 37, ou seja, isso aqui é vexamoso. O cara deve ter publicado 2 artigos lá na Facebook e esqueceu. Deixou lá, você entendeu? Ah, meu orgânico cresceu, beleza. Deixa o social. É o social que ele tem que aproveitar, né? Trazer esses caras aqui pro social, trazer esses caras aqui pro Facebook, trazer esses caras aqui pro LinkedIn, pro Instagram, e aí envolver esse cara aqui. Se ele não fizer isso, o cara visitou o orgânico dele aqui e saiu. Ele vai ter sempre usuário novo, muito usuário novo, né? Porque ele está ranqueando bem no Google, e sempre não, porque ele vai começar a perder quando ele não, esse conteúdo dele, se ele ficar defasado, se ele não começar a trabalhar, e o Google vê que ele está perdendo relevância. Mas ele tem que fazer alguma coisa com essa base dele aqui, né? E aí a gente vem aqui no canal e-mail, que também é ridículo, 44 sessões só, você vê que ele não trabalha o e-mail, para 700 pessoas que visitaram, 44 pessoas de sessão, então assim, é muito pequeno. E o order são campanhas traqueadas, né? Alguém não sabe o que é UTM, campanha traqueada? Ninguém, né? Isso é tranquilo. Eu não sabia isso há 1 ano atrás. Inclusive eu aprendi a fazer o TM, eu acho que tem uns 6 meses. Para vocês pode parecer uma coisa ridícula, mas para mim foi uma... enfim, toda vez que você traqueia alguma coisa, o Google Analytics ele vai entender como um canal outro aqui, né? Então é uma campanha específica que você quis colocar ela, saber exatamente do que ela se trata. Isso aqui a gente usa muito hoje nos banners que a gente aplica nos artigos. Então, por exemplo, eu venho aqui nesse cara, olha, esse blog post dele aqui, ó, essa página dele foi a que teve mais visitas, né? 393 sessões. Beleza. Então o artigo fala de quê? 4 principais tendências de revestimento para 2017. Eu acho que esse cara aqui ele é arquiteto. Aí, isso aqui é um artigo de meio, né? De consideração. Ele vem de serviço de arquitetura. Ele está falando de tendência de revestimento. Já está mais ou menos ali. Ele teve 393. Aí o que a gente fez? No caso desse cara, ele não é um e-commerce, ele vai gerar lead. Vamos supor que se ele fosse uma loja de material de construção, isso aqui já é um material, já é um fundão de funil, né? Foi você que falou comigo do fundo. Isso aqui já é um fundão de funil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um banner lá e vou colocar sobre o revestimento que eu estou citando aqui. Sei lá, qual que é o revestimento? Porcelanato Eliana XXX. Coloquei um banner aqui.
Vai fazer total, claro, que faz sentido para o cara que está visitando isso aqui, se ele vê que tem um preço bom e etc., ele vai levar isso em consideração. Então, vamos inserir um CTAzinho, um banner aqui que vai levar o cara para a loja. No caso desse cara aqui, não é um serviço de arquitetura. Então a gente fez o quê? Inserir um banner que é o material rico dele, por exemplo, que é o guia completo de como revestir sua casa, de todos os revestimentos. Aí já é um e-book que ensina, ou um e-book que ensina os 20 passos